Você nem sempre consegue ver com quantos homens uma mulher esteve, mas às vezes você sente isso na energia dela, naquele jeito que ela carrega o corpo, naquele olhar que já viu demais para se surpreender com alguma coisa. Não é sobre o número de parceiras dela, não é sobre ficar contando nem fazendo matemática. É sobre o padrão, sobre a forma como ela fala sobre amor, como ela trata a intimidade, como ela enxerga a lealdade, como ela reage quando alguém tenta de verdade chegar perto. Tudo isso conta uma história, e essa história às vezes dói para ouvir. Algumas mulheres transaram com tantos homens que a conexão emocional já não parece natural, já não flui, já não vem fácil. Parece trabalho, parece esforço, parece algo que precisa ser construído tijolo por tijolo, em vez de simplesmente acontecer. Elas foram tocadas muitas vezes, mas raramente foram sentidas de verdade. Raramente alguém parou para olhar para elas de um jeito que não fosse só desejo. E o resultado disso é uma mulher que parece confiante por fora, que parece ter tudo sob controle, que sorri, que posta, que parece intocável, mas por dentro está silenciosamente desconectada, com um vazio que ela mesma já não sabe identificar de onde vem. Esse vídeo não é sobre julgar mulheres, não é sobre apontar o dedo, não é sobre moralidade, não é sobre certo ou errado, é sobre se proteger. Porque quando você confunde a dormência emocional de uma mulher com maturidade, quando você olha para a frieza dela e chama de independência, você acaba tentando construir amor com alguém que já se esgotou de dar demais para gente demais, alguém que já não tem mais reservas emocionais para oferecer. Antes de a gente mergulhar fundo nisso, me faz um favorzinho. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos trazer consciência de volta para os homies modernos que ainda valorizam paz em vez de caos, que ainda acreditam que vale a pena esperar por algo real. Bora começar. Número 1. Ela é emocionalmente dormente. Você sente isso na hora, no primeiro encontro, na primeira conversa mais longa, naquela primeira noite em que vocês ficam mais próximos. Tem algo na energia dela que simplesmente não te alcança, que não cruza a ponte até você. Ela pode rir, flertar, te beijar, até dizer todas as palavras certas na hora certa. Mas você percebe que não tem conexão real por trás disso, que aquilo é performance, é ensaio, é algo que ela aprendeu a fazer sem necessariamente sentir. É isso que acontece quando uma mulher esteve com muitos homens. Ela se entregou emocionalmente e fisicamente tantas vezes, em tantas noites, com tantas histórias diferentes, que o coração dela já não abre do mesmo jeito, já não se dilata da mesma forma. Cada vez que ela se conectou com alguém, ela perdeu um pouquinho de profundidade, um pouquinho daquela capacidade de se entregar de verdade. E com o tempo, com os meses e os anos passando, esses pedacinhos vão se acumulando, vão se empilhando, até que um dia ela acorda e percebe que não sente mais nada daquele jeito intenso, daquele jeito que faz o estômago revirar. Agora, ela não se apaixona mais. Ela só repete padrões, só recria cenários que já viveu, só reproduz comportamentos que já testou. Ela não cria vínculo, não cria raízes, não finca pé em ninguém. Ela se entretém, ela passa o tempo, ela preenche o vazio. Ela não sente borboletas, não sente aquele friozinho na barriga, não sente aquela ansiedade boa de quem está gostando de verdade. Ela só entra no jogo, só faz a parte dela, só representa o papel. E a maioria dos homens confunde esse vazio emocional com independência. Confunde ausência de sentimento com força de caráter. Eles pensam, nossa, ela é tão forte, ela é tão misteriosa, ela é tão diferente das outras. Mas mistério não é força, irmão. Mistério é proteção. É uma muralha, é um escudo, é uma forma de manter todo mundo do lado de fora. Ela ergueu muros tão altos, tão espessos, tão intransponíveis que nenhum homem consegue tocar o coração dela de novo. Porque muitos já tocaram, muitos já passaram por ali, muitos já entraram e saíram sem pedir licença. Mas é aqui que a maioria dos homens falha, e falha feio. Eles tentam consertar ela. Acham que o amor deles, que a dedicação deles,
que a paciência deles pode trazer ela de volta para a leveza, pode descongelar aquele coração sem perceber que o que se foi dificilmente volta, que o que se perdeu nessas trocas todas já se dissipou no ar. Número 2. Ela trata a intimidade com naturalidade excessiva. Esse é um dos sinais, óbvios e ao mesmo tempo mais dolorosos de se enfrentar. Quando uma mulher transou com muitos homens, ela começa a tratar a intimidade como um aperto de mão, casual, rápido, esquecível, sem cerimônia, sem peso. Não tem mais significado emocional por trás do toque, não tem mais aquele momento de hesitação que mostra que algo importante está acontecendo. Você vai notar que ela fala sobre sexo de forma aberta, quase displicente, quase como se ou se só mais uma atividade qualquer do dia a dia, tipo ir à academia ou pegar um café. Não tem senso de sagrado, não tem reverência, não tem hesitação, não tem profundidade, só experiência, só técnica, só repetição. É mecânico, é automático, é algo que se faz no piloto automático. E ela pode até enquadrar isso como confiança, como evolução, como libertação, dizendo coisas do tipo: eu sei do que eu gosto, ou eu não tenho vergonha do meu corpo, eu sou livre para fazer o que quiser. Mas no fundo, bem no fundo, isso não é confiança, é dessensibilização. É o corpo e a mente que já passaram por aquela situação tantas vezes que o cérebro simplesmente desligou a tomada da emoção. Quando você compartilhou algo íntimo com gente demais, com pessoas demais, em contextos demais, isso para de parecer íntimo, isso perde a aura, perde a magia. O corpo dela lembra do toque, mas não da conexão. A P lhe guardou a memória física, mas o coração já não registra nada. A mente dela lembra de rostos, de nomes, de lugares, mas não de significado, não daquela sensação de que aquilo importava de verdade. E a parte triste, a parte que realmente machuca, é que ela nem percebe o quão dormente ela se tornou, o quão anestesiada ela está. Porque para ela aquilo já virou normalidade, já virou o padrão, já virou a vida dela. É por isso que quando você está com... Ela pode parecer que vocês estão compartilhando um momento, pode parecer que tem algo especial acontecendo ali, mas para ela é só mais uma repetição de algo que ela já fez vezes demais, em noites demais, com gente demais. E é exatamente por isso que o próximo ponto importa ainda mais, porque ele vai além do comportamento. Porque não é só sobre como ela se comporta com você, não é só sobre o que acontece entre vocês dois a portas fechadas. É sobre como a mente dela enxerga relacionamentos, é sobre a estrutura mental, a arquitetura emocional que ela construiu a partir de tudo o que viveu. E olha, se isso que eu acabei de te falar mexeu com você, se você já sentiu isso na pele, se você já esteve com alguém assim e ficou confuso sem entender o porquê, eu preparei um material que aprofunda tudo isso de um jeito que nenhum vídeo conseguiria, com detalhes que vão te dar clareza de verdade sobre esses padrões. Para baixar é simples. É só clicar no primeiro link aqui da descrição ou no comentário fixado aqui embaixo. Dá uma olhada, vale muito a pena. Agora deixa eu continuar, porque o que vem agora é ainda mais forte, e você precisa ouvir isso com atenção. Número 3. Ela não consegue ser fiel por muito tempo. Mulheres que transaram com muitos homens muitas vezes lutam com lealdade, e isso precisa ser dito com clareza. Não é porque sejam más, não é porque sejam perversas, não é porque queiram machucar ninguém. É porque elas se treinaram, ao longo do tempo, ao longo de muitas experiências, a não se prender, a não criar raízes, a não depositar o coração em um lugar só. Cada vez que ela foi íntima com alguém e saiu de fininho, cada vez que ela se entregou e depois simplesmente seguiu em frente como se nada tivesse acontecido, ela ensinou para o coração dela uma lição perigosa, uma lição que se gravou fundo. Não se aproxima demais, não se apega, não fica, porque isso nunca dura, porque no fim, todo mundo vai embora. Agora, mesmo quando ela conhece um homem bom, um homem de verdade, um homem que quer ficar, que quer construir, que quer estar presente, ela não sabe como permanecer. Ela não aprendeu essa habilidade, ela não desenvolveu esse músculo emocional.
Ela viciou naquela adrenalina do novo, naquela empolgação da caça. Ada naquela faísca elétrica de uma conexão recém-nascida, naquele frenesi do começo, onde tudo é intenso e nada ainda teve tempo de desgastar. Mas quando essa faísca apaga, e ela sempre apaga, porque faísca é assim, ela queima rápido, ela some, ela se desfaz, ela encontra uma desculpa, ela cria um conflito, ela arruma um motivo para ir embora. Você vai notar os padrões dela se prestar atenção. A cada poucos meses tem uma nova história, um esno, foi que ela jurava que era diferente, uma nova lição aprendida, uma nova fase de vida. Mas o problema nunca são os homens. O problema nunca é quem veio antes de você ou quem vem depois. O problema é a incapacidade dela de criar raízes, de fincar os pés, de permanecer em um lugar só por tempo suficiente para algo real crescer. Ela esteve em tantos vínculos temporários, em tantas relações que tinham data de validade desde o início, que a permanência parece sufocante, parece uma ameaça, parece uma armadilha. Compromisso parece uma gaiola, algo que prende, algo que limita. E lealdade parece antinatural, parece ir contra tudo que ela aprendeu sobre como o mundo funciona. Então ela vai te dizer, com toda a convicção, que valoriza a liberdade, que não gosta de se sentir presa, que precisa de espaço. Mas o que ela realmente teme, o que realmente a assusta no fundo da alma, é intimidade. Porque intimidade exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade exige confiança. E confiança é algo que ela há muito tempo parou de oferecer. Porque no fundo, naquele lugar que ela nunca mostra para ninguém, ela sabe que quanto mais ela entrega, mais ela perde, e ela já perdeu demais. Aqui está a verdade dolorosa, irmão, e você precisa ouvir isso com o coração aberto. Você não consegue construir um para sempre com alguém que foi treinada emocionalmente para o tempo, rário, com alguém que aprendeu a viver em ciclos curtos, em conexões rasas, em relações que começam e terminam antes mesmo de amadurecer. Você vai dar tudo de você, vai entregar seu tempo, sua energia, sua dedicação, seu amor mais sincero. E ela ainda vai estar com um pé na porta, pronta para sair, pronta para recomeçar em outro lugar. Não porque ela te odeia, não porque você não seja suficiente, mas porque ela foi feita assim, foi moldada assim, foi estruturada assim pelas experiências dela. Número 4. Ela é habilidosa demais em lidar com homens. Quando uma mulher transou com muitos homens, ela se torna emocionalmente experiente. Às vezes, experiente demais. Experiente além do que seria natural para alguém que simplesmente viveu relações normais. Ela estudou comportamento masculino, linguagem corporal, padrões emocionais, gatilhos de atração, tudo isso através da repetição, através de tentativa e erro, através de muita prática. Então, quando você conhece ela, quando você senta na frente dela pela primeira vez, ela já sabe o que dizer, o que fazer, como sorrir, como inclinar o corpo, como criar a atmosfera certa e como conseguir o que ela quer de você. Ela não está adivinhando, não está tateando no escuro, não está nervosa tentando descobrir qual caminho seguir. Ela já ensaiou aquela cena dezenas de vezes em contextos de fé, rentes, com homens diferentes. Ela sabe exatamente quando agir com delicadeza para te atrair, quando puxar para si para você correr atrás, quando se afastar de repente para criar aquele vazio que vai te fazer desejar mais, e quando espelhar suas emoções para te fazer sentir que vocês são iguais, que vocês se entendem, que vocês são almas gêmeas. Já não é mais instinto, já não é mais algo que vem do coração, da intuição natural. É manipulação aprendida. Aí é técnica refinada, é estratégia disfarçada de química. No começo parece que ela simplesmente te entende, que ela enxerga sua alma, que ela sabe exatamente o que você precisa ouvir. Você pensa, empolgado, nossa, ela é emocionalmente madura, ela é incrível, ela me entende como ninguém. Mas logo com o passar das semanas, você começa a perceber que ela simplesmente dominou a psicologia dos homens, que ela aprendeu a apertar os botões certos na hora certa,
que ela sabe quais palavras te acalmam e quais gestos te prendem. E a parte mais assustadora, a parte que dá arrepios, é que ela nem faz isso de forma consciente, ela nem planeja, ela nem pensa nisso como uma estratégia. É automático, é reflexo, é um programa rodando em segundo plano na mente dela. É isso que acontece quando você lidou com dinâmicas demais, com homens demais, com situações emocionais demais. Você para de ver pessoas e começa a ver padrões, para de responder ao indivíduo e começa a responder ao arquétipo. Então, mesmo que você seja genuíno, mesmo que suas intenções sejam as mais puras e verdadeiras, ela não está realmente respondendo a você, ao que você é, ao que você oferece. Ela está respondendo ao que o passado dela treinou ela a esperar, aos padrões que ela internalizou, aos comportamentos que ela aprendeu a reconhecer e manipular. Você não está construindo algo novo, não está criando uma história única. Você está repetindo a história antiga dela, entrando num roteiro que já foi encenado muitas vezes, com outros atores, em outros palcos. E é exatamente por isso que muitos homens acabam emocionalmente drenados, esgotados, confusos, perto de mulheres assim. Porque enquanto ela parece interessante, fascinante, magnética, o que você está realmente lidando é com repetição emocional disfarçada de experiência, com automação disfarçada de maturidade, com estratégia disfarçada de conexão. Mas presta atenção, porque o próximo sinal vai ainda mais fundo do que esses. Porque quando você começa a ver esses padrões se repetindo na mentalidade dela, no estilo de vida dela, nas escolhas diárias dela e até nas amizades que ela mantém ao redor, você percebe que não é só o passado dela que importa, não é só o que ela viveu. É como esse passado ainda está vivo dentro dela, ainda operando, ainda ditando as escolhas dela, ainda moldando quem ela é hoje. Número 5. Ela é viciada em atenção masculina. Esse é um dos sinais mais reveladores, mais difíceis de ignorar, mais fáceis de confundir com outra coisa. Uma mulher que esteve com muitos homens, muitas vezes não consegue sobreviver sem atenção masculina, não consegue funcionar, não consegue se sentir inteira sem aquele fluxo constante de olhares, de elogios, de mensagens, de interesse. Não é só validação, não é só ego, não é só vaidade. É o combustível emocional dela, é o que mantém o motor rodando, é o que faz ela sentir que existe, que importa, que tem valor. Ela foi desejada por tantos homens, por tanto tempo, em tantas situações diferentes, que ficou viciada na sensação de ser querida, de ser perseguida, de ser o centro das atenções. Sem elogios constantes, sem curtidas, sem mensagens bombando o celular, sem aquele refror de homens demonstrando interesse. Ela se sente invisível, se sente vazia, se sente como se tivesse deixado de existir. Então ela mantém o ciclo vivo de qualquer jeito que puder, postando selfies sedutoras, respondendo mensagens diretas de desconhecidos, mantendo antigos casos em stand-by, na reserva, prontos para serem ativados quando ela precisar de uma dose. Você vai notar que ela sempre precisa de alguém orbitando ela, sempre precisa de alguém na fila, sempre precisa de alguém confirmando que ela é desejada, mesmo quando está num relacionamento, mesmo quando tem um homem em casa que a ama de verdade. Porque no fundo, naquele lugar que ela não admite para ninguém, ela iguala a atenção a valor pessoal. Se ninguém estiver prestando atenção nela, ela vale 0. Ela não sabe existir sem energia masculina ao redor. Não sabe ficar sozinha, consigo mesma. Não sabe olhar para o espelho e gostar do que vê sem que alguém tenha confirmado antes que vale a pena olhar. E quando você tenta dar paz para ela, quando você tenta construir algo calmo, estável, sem drama, sem caos, ela chama isso de tédio. Ela diz que faltou química. Ela diz que você é muito parado, muito tranquilo, muito sem ação. Quando você não corre atrás dela o tempo todo, quando você não alimenta a necessidade constante dela, a de ser perseguida, ela começa a se afastar, começa a esfriar,
Começa a procurar em outro lugar aquela dose que você não está fornecendo. Não porque você fez algo errado, não porque você falhou em algo, mas porque ela está acostumada com caos, não com calmaria, com montanha-russa, não com estrada plana, com tempestade, não com céu azul. Mas é aqui que a maioria dos homens fica presa, fica refém, fica rodando em círculos sem perceber. Eles tentam, com mais força, com mais intensidade, com mais dedicação, manter a atenção dela, achando que se eles se esforçarem mais, ela vai finalmente ficar satisfeita, sem perceber que estão competindo com fantasmas do passado dela. Os muitos homens que já ensinaram ela que validação é amor, que atenção é carinho, que perseguição é afeto. Número 6. O círculo de amizades dela espelha o passado dela. Você pode aprender muito sobre uma mulher, talvez mais, do que imagina, simplesmente olhando para o ambiente em que ela vive, para as pessoas com quem ela convive. Se todas as amigas dela glorificam casos curtos, verões de garota solteira, cultura de ficante, rolo sem compromisso e hookup como estilo de vida, então entenda uma coisa e entenda bem. Ela está vivendo numa câmara de eco que normaliza tudo isso, que reforça tudo isso, que faz tudo isso parecer não apenas aceitável, mas desejável. Quando toda mulher no círculo dela trata homens como acessórios, como objetos de uso momentâneo, como peças que podem ser trocadas a qualquer momento, transar por aí vira um troféu, um símbolo de status, algo para se gabar, não algo para se cuidar, não algo para se refletir sobre. Elas vão dizer coisas do tipo: faz o que te faz feliz, vida é curta demais para se prender. Mas o que elas realmente querem dizer, o que está por baixo dessa frase bonita, é: não se apega, não sente, não fica vulnerável. E quando você namora uma mulher assim, você não está lidando só com ela, não está lidando com uma pessoa isolada. Você está lidando com a influência de uma mentalidade inteira, de um sistema de crenças, de um ecossistema que foi construído em torno de gratificação instantânea, de prazer sem compromisso, de conexão sem consequência. Você vai ver isso de formas sutis, em pequenos detalhes que escapam para que, se a Amy não está prestando atenção, elas vão incentivar ela a apostar mais, a flertar mais, a manter as opções abertas, a nunca fechar a porta com ninguém. Elas vão alimentar o ego dela o tempo todo, vão inflar a autoestima dela com base em atenção masculina, porque essa é a única moeda que elas entendem, a única moeda que circula naquele grupo. Mas é isso que a maioria dos homens ignora, é isso que passa batido. Você não está apenas namorando uma mulher, você está namorando o estilo de vida dela, o ambiente dela, as influências dela, os padrões que ela aceitou como normais, as referências que ela internalizou como corretas. E se todas as amigas dela normalizam transar por aí, normalizam trocar de parceiro como quem troca de roupa, você sempre vai estar lutando, sempre vai estar competindo, sempre vai estar tentando provar seu valor num mundo onde homens são descartáveis, onde homens são ambiáveis, onde nenhum homem é especial o bastante para quebrar o padrão. Número 7. Ela fala sobre homens com amargura ou arrogância. Esse corta fundo, esse vai na ferida, esse é difícil de engolir. Quando uma mulher esteve com muitos homens, ela muitas vezes carrega resíduo emocional, dor acumulada, decepção empilhada, traição que marcou, abandono que doeu. Mas em vez de curar, em vez de processar, em vez de sentir a dor e deixar ela passar, ela transforma tudo isso em armadura, em couraça, em muro de proteção. Ela vai dizer coisas do tipo: todos os homens são iguais, não existe nenhum que preste. Ou vai agir como se estivesse acima de relacionamentos, acima de amor, acima de qualquer coisa que envolva se entregar a outra pessoa. Não é que ela odeie homens, não é que ela tenha ódio gratuito, é que ela foi magoada tantas vezes, em tantas histórias diferentes, por tantos homens diferentes, que o cinismo parece mais seguro do que a esperança, que desistir parece mais inteligente do que tentar de novo,
que não esperar nada parece mais sensato do que se arriscar a se decepcionar mais uma vez. Ela pode agir confiante, pode agir até dominante, pode agir como se fosse intocável, como se ninguém pudesse chegar nela de um jeito que importasse. Mas escuta com atenção, escuta além das palavras, escuta o que está por baixo da pose. Pô, Terry, baixo desse orgulho todo, por baixo dessa fachada de mulher que não liga pra nada, tem exaustão, tem cansaço, tem uma alma que já não aguenta mais. Conexões falhadas demais, histórias que terminaram mal demais, decepções acumuladas demais, fizeram ela acreditar que amor é manipulação ou fraqueza, que não existe meio termo, que ou você controla ou é controlado. Então, ela constrói uma persona, a mulher intocável, a rainha que não pode ser feita de boba, a que sempre termina primeiro, a que nunca se apega. Mas essa máscara é proteção, é defesa, é uma forma de garantir que ninguém jamais chegue perto o suficiente para machucar de novo, para abrir aquela ferida que ela trabalhou tanto para fechar. E é por isso que esse sinal importa tanto. É por isso que você precisa prestar atenção nele. Porque quando ela chegou nesse nível de esgotamento emocional, nesse ponto de queima total, nenhuma quanticidade de lealdade sua, de amor seu, de dedicação sua, consegue fazer ela confiar de novo. Consegue quebrar essa armadura. Você vai virar só mais um capítulo numa história que ela já escreveu, mais um nome numa lista, mais uma tentativa que vai confirmar a tese dela de que amor nunca dá certo. Uma história onde amor nunca dura, onde todo homem eventualmente decepciona, onde não existe final feliz. Mas tem uma reviravolta, e essa reviravolta muda tudo. Esse próximo sinal revela o padrão final, o padrão que conecta todos os outros, que junta todas as peças do quebra-cabeça. Porque quando você entende como ela usa a linguagem de cura, de autoconhecimento, de evolução pessoal para esconder os hábitos que ela não quer enfrentar, tudo começa a fazer sentido. Tudo se encaixa. Número 8. Ela está sempre numa fase de cura. A cada poucos meses, ela está curando, ela está em processo, ela está se redescobrindo. Homem novo, lição nova. Frase nova postada na story sobre amor próprio, sobre resiliência, sobre saber o próprio valor. Mas, se você olhar mais de perto, se você prestar atenção de verdade, vai perceber que é sempre o mesmo ciclo, a mesma roda girando, o mesmo filme passando de novo. Ela se machuca, ela cura, ela repete. Ela se machuca de novo, ela cura de novo, ela repete de novo. Isso não é cura, isso não é processamento, isso não é evolução real. Isso é resetar o palco para mais uma solução de curto prazo. É limpar a mesa para a próxima rodada. É fazer uma desintoxicação rápida o suficiente para abrir espaço para a próxima conexão sem ter que enfrentar o que realmente precisa ser enfrentado. Ela esteve com tantos homens, em tantas histórias que terminaram, que a versão de recuperação dela é só desintoxicação emocional, o suficiente para não explodir, o suficiente para funcionar, mas nunca o suficiente para realmente transformar nada. Você vai ouvir ela dizer coisas do tipo: eu tô focando em mim agora, tô me priorizando, tô descobrindo quem eu sou. Mas sempre, sempre tem outro cara rondando nas sombras. Um amigo novo que ela jurava que era só amizade, um colega de trabalho com quem ela troca mensagens até tarde da noite, ou algum caso de mensagens que ela insiste que não é nada, mas que claramente é alguma coisa. Ela não está curando. Ela não está se recuperando, ela não está evoluindo. Ela está fugindo da quietude, fugindo do silêncio, fugindo daquele momento em que não tem ninguém por perto para distrair ela, porque a quietude ia forçar ela a encarar a verdade que ela foge há tanto tempo. Ela deu demais de si mesma para gente demais, pedaço por pedaço, em tantas noites, em tantas histórias, que agora ela não sabe quem ela é sem eles, sem a atenção, sem o caos, sem a montanha-russa. E quando uma mulher perde esse senso de identidade, esse norte interno, essa noção de quem ela é no silêncio, ela não ama mais, não consegue amar de verdade. Ela coleciona experiências para preencher o vazio.
Ela acumula encontros para não sentir o abismo. Ela vive de externo porque o interno dói demais. Aqui está a realidade, irmão. E ela é dura, mas necessária. Você não consegue curar uma mulher que não para tempo o suficiente para sentir a própria dor, que não senta com o próprio sofrimento, que não encara as próprias sombras. E você não consegue construir paz com alguém que só se sente viva no caos, que só sente que existe quando tudo está pegando fogo, que confunde drama com paixão e instabilidade com intensidade. Nada disso, absolutamente nada disso significa que ela é má, que ela é vilã, que ela é inimiga. Significa que ela está cansada, exausta, gasta de tanto dar o corpo dela para homens que nunca mereceram a alma dela, que nunca olharam além da superfície, que nunca quiseram mais do que o que ela podia oferecer naquela noite. Mas esse esgotamento, esse cansaço todo, tem um custo, tem um preço que se paga, tem consequências que se arrastam. Porque quando uma mulher esteve com homens demais, o coração dela começa a confundir atenção com afeto, começa a trocar lust por love, começa a ver controle como sinônimo de confiança e possessividade, como sinônimo de cuidado. E se você não tomar cuidado, se você não prestar atenção, se você não se proteger, você vai entrar direto no ciclo dela, achando que é diferente, achando que você é a exceção, achando que pode consertar o que uma dúzia de homens antes de você não conseguiram consertar. Então não odeia ela, não guarda o rancor, não jogue pedras. Só reconhece o padrão dela, vê com clareza o que está acontecendo, entende o jogo que está sendo jogado. Porque consciência te salva do coração partido, porque enxergar a verdade te protege de gastar anos da sua vida numa história que já tem final escrito. Se esse vídeo te tocou, se ele te fez pensar, se ele te fez ver algo que você estava evitando ver, me faz uma coisa: curte, se inscreve e compartilha com alguém que precisa dessa verdade hoje. Alguém que você sabe que está passando por isso, ora mesmo. Porque masculinidade real não é sobre julgar mulheres, não é sobre apontar defeitos, não é sobre se sentir superior. É sobre proteger a sua paz, o seu tempo e a sua energia. E isso às vezes significa ter a coragem de reconhecer quando algo não vai funcionar e ter a força de seguir em frente.